Calma, eu vou explicar tudo e você vai entender que isso aqui faz sentido. Fala, concurseiras e concurseiros desse Brasil, sejam bem-vindos a esse canal. Meu nome é Renata Decknop. Hoje eu vou contar para vocês como eu faço para gabaritar provas de português em concurso. Foi com essa técnica que eu gabaritei a prova do MPO em 2018 e me garantiu o primeiro lugar nesse concurso. E das quase 20 provas de concurso que eu fiz durante a minha caminhada, eu sempre mantive a minha média ali próxima ou acima dos 90%. Então, se você está cansado de tomar pau em português em concurso, fica atento a cada uma dessas dicas. Não tem uma prova de concurso que não cobre português e venham muitas questões da disciplina. Então, é muito importante que você se saia bem. E a minha primeira dica é: pare de estudar a teoria. Eu tenho certeza que grande parte das pessoas que estão me assistindo aqui estudam português através de teoria. Mas Renata, como eu vou fazer uma prova de português sem estudar teoria? Aí que está o grande pulo do gato. Você não precisa saber toda a teoria do português para poder resolver uma prova de concurso. Na verdade, você precisa descobrir como você faz para acertar as questões. Pergunta se eu sei o que é uma oração subordinada adverbial conformativa. E com a dica número 2, eu respondo a pergunta que não quer calar. Como que eu faço para acertar questões de português, então? Resolvendo questões. Você vai utilizar o que algumas pessoas chamam de estudo reverso. Nada mais é do que você aprender enquanto você faz as questões. Você vai pegar questões passadas da mesma banca organizadora do seu concurso e vai resolvê-las e vai aprender enquanto você faz essas questões. Quando você começar a resolver questões, você vai sentir uma enorme dificuldade, você vai errar muitas questões. Mas à medida que você for fazendo mais e mais questões, você vai começar a perceber qual a maneira que a banca costuma abordar cada tema e vai descobrindo o caminho das pedras. É muito importante que você aprenda com essa resolução de questões. Afinal, esse não é o momento para você se testar, e sim para você estudar. Por isso se chama estudo reverso. Então você vai abrir o comentário de cada questão e você vai ver qual é a fundamentação da resolução da questão. Com isso você vai aprendendo justamente aquilo que a banca gosta de cobrar, qual é a abordagem e de qual maneira ela costuma fazer isso. E a terceira dica é que cada banca é diferente. Então, se você está estudando para uma prova da FCC, não adianta você resolver questões de português do CESP. As duas bancas têm uma abordagem muito diferente. Assim como a FGV ou a VUNESP, qualquer outra banca de concurso, cada uma vai ter uma peculiaridade na hora de cobrar questões de português. Algumas vão ser um pouco mais interpretativas, outras vão mais um pouco na gramática crua. Você precisa entender como a sua banca gosta de cobrar cada assunto para você não desperdiçar tempo estudando muita teoria. Português não é estudar teoria. Português é saber aquilo que você precisa para acertar as questões. E com isso vamos à quarta dica, que é: estude somente a teoria necessária. Enquanto você resolve questões, você vai perceber que existem algumas falhas teóricas no seu estudo. Algumas questões que você precisaria de um pouco de teoria para resolver e para se sentir seguro na próxima vez que você encontrar esse tema. Então essa hora que você vai parar um pouco e você vai estudar um pouquinho de teoria, daquilo que está te gerando um pouco mais de dúvida. É importante deixar claro que o centro do seu estudo não vai ser a teoria, e sim a resolução de questões. São as questões que vão te mostrar qual parte da teoria você precisa realmente saber para acertá-las. E essa quinta dica eu acho que vai ser novidade para muita gente. Não leia o texto. Como assim não leio o texto, Renata? Como eu vou resolver uma questão de interpretação de texto se eu não vou ler o texto? Calma, eu vou explicar tudo e você vai entender que isso aqui faz sentido. Você já reparou quanto tempo precioso da sua prova você perde lendo os textos das provas de português? Normalmente são textos grandes ou então são muitos textos. E muitas das questões que vão cair na sua prova não precisam que você leia o texto todo para resolver. Então minha proposta é que você tente em casa. Pega uma prova de português de um concurso passado e você vai tentar resolver o máximo de questões que você conseguir sem ler o texto. Repare que várias delas você consegue sim resolver sem ler o texto. Ou, se você precisar ir ao texto, você vai resolver lendo um parágrafo. É claro que vai chegar uma questão ou outra que você vai precisar ler o texto todo para resolver. Repara só, essas são sempre as primeiras questões da prova. Você abre o caderno de prova e vai ter um texto enorme. E a primeira questão da prova normalmente vai cobrar uma interpretação geral desse texto. E para isso você vai precisar ler esse texto inteiro. E é aí que entra a dica número 6, que é: não resolva a prova na ordem. Como eu estava dizendo, muitas questões de português você vai conseguir resolver sem ler o texto. E você invertendo essa ordem, resolvendo primeiro as questões que você consegue resolver sem ler o texto, questões simplesmente de gramática, ou aquelas questões que você precisa ler
2 frases, um parágrafo para resolver, e depois você ir para essas questões mais interpretativas, você vai perder muito menos tempo quando você efetivamente precisar ler o texto. Como você voltou algumas vezes no texto para poder resolver algumas questões de gramática, você provavelmente já tem uma noção do que se trata o texto. E aí, quando você for resolver essas questões interpretativas, você vai ler com muito mais facilidade. Por 2 motivos. 1, porque você já sabe do que trata o texto. E 2, porque você já está um pouco mais relaxado na resolução de questões. E a minha 7ª dica é: treine muito. Você vai precisar treinar muitas e muitas e muitas questões para ficar bom nisso. Antes da prova do MPU, eu tinha uma meta de fazer todos os dias pelo menos 15 questões de português. Se você somar, imagina quantas questões de português eu fiz. Não preciso dizer que eu resolvi muitas e muitas questões de português. Centenas, milhares. Isso me fez entender como eles gostam de cobrar cada tópico da matéria e também como eles gostam de interpretar o texto. Lembrando que isso que eu fazia era um estudo reverso, então eu não só resolvia essas questões, como eu aprendia muito com elas. Toda vez que eu resolvia uma questão, eu abria os comentários e lia a fundamentação que embasava a solução daquela questão. Então é isso, pessoal, essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham curtido bastante, que vocês apliquem nos seus estudos e passem a gabaritar as provas de português dos seus concursos. Se você curtiu, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e é isso, galera. Tamo junto até a sua nomeação. Um abraço e bons estudos!